Oi, tudo bem? Meu nome é Lucas Maestrello e bem-vindos ao meu canal. E mais uma semana se passou, mais um episódio do Kingdom foi exibido, e aqui estou eu, preparadíssimo para comentar tudo o que rolou nesse episódio nos mínimos detalhes. Se bem que esse episódio foi bem de boa, então eu creio que esse vídeo vai ser mais leve, mais descontraído, até porque não ocorreu nada assim muito tipo, uau, nesse episódio. Já deixando claro que eu não taco hate em nenhum grupo e também não tolero hate aqui nos comentários desse vídeo ou qualquer outro. A união e o respeito são essenciais nesse canal e levados totalmente a sério. Então, por favor, sem hate. O sexto episódio já começa introduzindo o tema da próxima rodada, que por sinal é a última antes da famigerada final do Kingdom. O tema em questão é No Limit, ou em tradução literal, sem limites. Isso significa que não existem barreiras para o que os grupos podem criar, podem fazer. Essa rodada é dividida em duas partes, sendo que a primeira traz a questão de que não existem limites entre os grupos em si, ou seja, eles podem e devem trabalhar juntos. Mas, como eles farão isso? Simples, criando dois times adversários, com 3 grupos do Kingdom em cada. Essa primeira parte consiste em 3 apresentações, separadas em vocal, rap e dança, onde cada uma equivale a 5.000 pontos. Caso um time vença as 3 rodadas, eles receberão ao todo 15.000 pontos, que divididos entre os grupos dão uma vantagem de 5.000 pontos para cada. Nessa etapa, os resultados sairão logo após o fim das apresentações, sem a necessidade dos votos globais. É literalmente ganhar ou perder instantaneamente. Quando acabar essa primeira parte, os grupos voltam às suas formações originais e assim temos início a segunda parte, onde basicamente os grupos precisam criar uma performance sem limites para a criatividade. Então, se eles quiserem colocar uma pessoa dentro de um globo da morte, eles podem, pois está permitido. A segunda parte possui o mesmo esquema de votos já conhecido pelo público do Kingdom, sendo 25% vindo dos especialistas, outros 25% vindo dos próprios grupos, 40% vindo da votação global e 10% vindo das visualizações que as performances recebem. Essa parte tem como prêmio 25.000 pontos. Isso significa que ao todo 40.000 pontos estão em jogo e quem se sair melhor nisso, literalmente, tem uma grande vantagem para a decisão do vencedor. O ATEEZ foi quem escolheu a formação da equipe uma vez que eles ganharam a rodada anterior, sendo que a mesma ficou em ATEEZ, BTOB e Stray Kids formando um time, e SF9, The Boys e iKON formando o outro. Assim que essa introdução acabou, o verdadeiro foco do episódio começou. O Kingdom Track Meet, que basicamente é uma grande gincana entre os grupos participantes, ou, como eu prefiro chamar particularmente, um alívio mental em meio a tanto caos. Para as competições, os grupos também foram divididos em 2 equipes, seguindo a mesma ordem da separação das apresentações da próxima rodada. Sendo assim, Stray Kids, ATEEZ e BTOB formaram o time Mayfly e The Boys, SF9 e iKON formaram o time DI9. O sistema de pontos do Kingdom Track Meet é bem simples, pois basicamente o time que vencer mais desafios, no final sai o grande vencedor. Durante o primeiro jogo, o primeiro desafio, nós tivemos como MCs especiais, além do nosso já conhecido Changmin, o Uyong do ATEEZ, Changbin do Stray Kids e Unkwang do BTOB. Eles foram os responsáveis por toda a narração do que estava acontecendo. Para o primeiro desafio, os grupos tinham que pular um obstáculo, sendo que conforme eles fossem obtendo sucesso, tal obstáculo ia crescendo. O SF9 foi o primeiro grupo a participar da competição, sendo que devido à altura deles, com exceção do Zuru, Yongbin, Chani e Insong, todos os demais conseguiram passar pelo desafio sem problemas. Vale citar que o Insong, fazendo o papel de velho do grupo, não conseguiu passar pelo obstáculo mesmo tentando 2 vezes. O segundo grupo a participar foi o ATEEZ, que também foi muito bem, com exceção do Sun e Songhua, que não conseguiram. Dando continuidade, o próximo grupo foi o The Boys, que também se saiu muito bem, com exceção do Jacob, Chanhee e Sunwoo, que não conseguiram. Uma nota para dizer que o Kevin estava ligado a 220 nesse episódio, pois ele simplesmente estava mais extra do que ele normalmente já é. O Stray Kids foi a quarta equipe a participar. Eles começaram num caos total com o Changbin e o Jongin, mas conseguiram se recuperar e com exceção dos 2 citados, todos os demais passaram pela etapa. O iKON foi um grupo que já chegou se auto-invalidando. Eles mesmos disseram que não eram bons em esportes, em jogos, e olha, eles estavam certos. Pois só o Chan e o Juni conseguiram passar
pela etapa. O resto todo fracassou. Por fim, veio os senhores do B2B, que com exceção do Unkwang, que se enrolou todo, conseguiram levar o desafio sem grandes problemas. O Mihyuk é mestre nesse desafio de pular obstáculos, então ele conseguiu passar por ele assim, tipo, sem problemas nenhum. Foi como, tipo, uma atividade que ele sempre faz, como se ele estivesse, tipo, sei lá, na casa dele. De tão fácil que ele levou o desafio. O desafio continuou por mais 5 etapas, onde a altura do obstáculo ia crescendo conforme as etapas passavam. Até que sobrou apenas o Chan do Stray Kids e o Mihyuk do B2B, competindo. Eles tiveram uma rodada decisiva, onde o obstáculo tinha 2,40 metros de altura. Porém, nenhum dos dois conseguiu sair bem e empataram. Eu, particularmente, achei que esse jogo de pular obstáculos não fosse acabar mais. Porque, sem brincadeiras, ele durou 45 minutos do episódio. Eu já tava vendo o momento que um participante, que um membro, ia pular o obstáculo e cair direto no palco da próxima apresentação. Antes de começarem o próximo desafio, os grupos tiveram uma pausa para comer, afinal, comer é essencial, e fizeram uma votação para o Visual King do Kingdom. Ou seja, eles votaram para eleger as pessoas mais bonitas. Eu adorei que eles revelaram em quem os meninos votaram, mostrando eles completos fanboys uns pelos outros. Com exceção do Changbin do Stray Kids, Jaehyun do SF9 e Sunwoo do The Boys, que votaram em si mesmos. Ao final de tudo, nós tivemos 5 campeões, sendo eles Unkwang do B2B e Hyunjae do The Boys em quarto lugar, Sunwoo do The Boys em terceiro, Felix do Stray Kids em segundo e Mihyuk do B2B em primeiro. Enfim, partindo para o próximo desafio, dessa vez nossos MCs especiais eram o Inson do SF9, Song do iKON e Yoonhong do The Boys. Já o desafio em si foi titulado de Catch the Balloon Tall, onde basicamente os grupos teriam que se juntar em equipes, formar uma fila e o primeiro membro de cada fila deveria estourar a bexiga, o balão, preso no último membro da fila adversária. Esse desafio foi completamente caótico, pois os meninos levaram bem a sério a questão de estourar as bexigas uns dos outros, sendo que isso nos rendeu ótimos memes e risadas. Até agora eu não superei o fato do Eric ir atrás do Ji-san, que tava com a bexiga amarrada nele, como se ele fosse, sei lá, um animal atrás da presa. Sério, ele pegou tanta motivação pra estourar aquela bexiga, que parecia que, tipo, tava valendo a vida dele naquela competição. Após 3 sets, 3 rodadas, o time Mayfly, formado pelo ATEEZ, B2B e Stray Kids, saiu vencedor do desafio. Para encerrar os jogos, as brincadeiras e a gincana em si, o último desafio foi uma corrida de revezamento. Para essa rodada, os MCs especiais foram Changmin, do Stray Kids, e Yu Yoonhong, do The Boys. Os corredores foram divididos da seguinte maneira. Representando o time Mayfly, nós tivemos Mihyuk, Hongjang e Ji-san como primeiro trio, Peniel, Sunghwa e Felix como segundo, Unkwang, Junho e Sungmin como terceiro, e Mihyuk, Wooyoung e Chan como quarto trio. Já o time de I9 foi representado por Chan, Taeyang e Eric como primeiro trio, CK, Huyoung e Hyunjae como segundo, Jun, Insung e Joyoung como terceiro e Song, Chani e Sangyeon como quarto trio. Foi um desafio acirrado, pois a cada hora o grupo diferente assumia a liderança, mas no final de tudo a equipe Mayfly saiu vencedora, ganhando de vez o Kingdom Track Meet. Antes do episódio acabar, foi revelado o pódio completo da rodada anterior, a rodada em que os grupos trocaram de músicas, dessa vez adicionando os votos dos fãs e as visualizações. No quesito de visualizações, o ranking ficou em Stray Kids em primeiro lugar, seguidos do iKON, ATEEZ, The Boys, B2B e SF9. Já o ranking da votação global ficou em Stray Kids em primeiro lugar, seguidos do The Boys, B2B, iKON, SF9 e ATEEZ. Eu, particularmente, gostei bastante desse episódio, até porque achei que ele foi fundamental para quebrar um pouco aquela energia pesada que já estava vindo nos episódios anteriores. Então, o Kingdom nem acabou, eu já posso dizer que esse é meu episódio preferido de todo o Kingdom. Foi muito bom ver os meninos brincando, interagindo entre si, se divertindo, provando de uma vez por todas que acima de qualquer competição existe uma amizade linda entre todo mundo. Bom, o vídeo é basicamente esse, espero que você tenha gostado e assistido até aqui. Se assistiu, muito obrigado. Eu tô mega ansioso para o próximo episódio, porque tipo, eu quero ver muitas apresentações que eles prepararam, porque eu tenho certeza que vão ser apresentações incríveis. Então assim, mal assistir o 6º episódio, eu já quero o 7º na minha mesa. E é basicamente isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso seja novo por aqui.
ativar as notificações, deixar o seu joinha e, é claro, compartilhar as vídeos dos amigos, familiares e com todos os fandoms dos grupos que participam do Kingdom e que eu citei aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau!